Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem Facebook aqui, a participação nas redes sociais dos nossos telespectadores. Não é só Facebook, não é Twitter também. Pode aproveitar e seguir tanto o Facebook quanto o Twitter. A gente sempre coloca lá algumas manifestações, notícias, atualização dos assuntos em destaque aqui na tela da Band. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Vinícius Santos. Um abraço para o Vinícius. O Vinícius está faltando dinheiro, ele diz aqui, a respeito da questão da água. Eu acho que dinheiro tem, está faltando qualidade na decisão das ideias aí, viu, Vinícius? O Paulo Milani, essa história não vai acabar bem. Nós estamos falando aqui da questão da crise hídrica, né? Pode faltar água, aliás, que pode faltar água, já está faltando, ela está acabando, se esgotando totalmente. E as medidas como racionamento no consumo, né, medidas efetivas, a gente não vê acontecer da maneira como deveria acontecer. João Solimeu, um dia simplesmente vamos abrir a torneira e vai sair poeira. Até lá parece que está tudo bem. Será, João? Será? Tem a participação do Carlos, da Joyce, da Diomar, da Ada. Vou trazer já já a participação delas. Antes, deixa eu ver o tempo aqui em Campinas, Ney. Tem aí o céu da nossa cidade, que além da falta d'água, tem a questão do tempo seco, das queimadas que estão acontecendo em grande quantidade aqui na nossa região. Termômetros em elevação, 29 graus de temperatura, segundo o CEPAGRE da Unicamp, a umidade relativa na casa dos 30%, está lá, ó, 33%. Olha a poluição tomando conta da nossa cidade. Já cresce o número de pessoas atendidas com problemas respiratórios, tá difícil já da gente, né, respirar, tá difícil, o ar tá seco. Vai causando um incômodo danado, rapaz, um incômodo danado. E o sol brilhando forte. Olha a secura no ar, hein? Olha a secura no ar. Felipe Pereira já está comigo, ô Ney? Felipe Pereira já está comigo? Porque o Felipe Pereira vai falar sobre a questão da água aqui com a gente e sobre as medidas que devem ser adotadas a partir de agora. Não é que o governo, não é que as autoridades estão adotando medidas, não. Tem um comitê que é responsável por monitorar a questão da água. Esse comitê já ligou o sinal vermelho faz tempo. E está recomendando agora que haja redução na retirada de água lá do sistema Cantareira. Isso para não deixar a região metropolitana de Campinas sem nada, do jeito que já está acontecendo, e também para que os recursos não se esgotem. Me dá aí as imagens enquanto o Felipe Pereira fala disso. Alô, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Esse comitê é diferente do comitê PCJ. O PCJ é específico aqui para a nossa região. Esse comitê que determinou aí que a Sabesp retire menos água do sistema Cantareira é um comitê específico do sistema Cantareira. Sempre monitora apenas aquele sistema e a recomendação agora é que a Sabesp tire menos água para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Em números, o que isso significa? Durante a primeira quinzena desse mês, ou seja, pelos próximos 15 dias, a companhia só pode captar 19.700 litros de água por segundo. Para a gente ter uma ideia, até então, final do mês de julho, esse índice era de 21.500 metros cúbicos litros de água, melhor dizendo, por segundo, 21,5 metros cúbicos por segundo. Esse novo índice vale justamente até o dia 15, quando deve ser reavaliado pelo grupo. Isso justamente pela seca muito intensa na região do Cantareira. Aliás, que a gente percebe em toda a nossa região também. Há muito tempo não chove em um volume considerável e não há a menor previsão de chuva para a região de Campinas e para a região das nascentes do Cantareira, pelo menos até o meio desse mês, viu, Rodrigo? Ô, Felipe Pereira, nós estamos falando hoje de uma vazão fixa que já atende aqui ao rio Atibaia, de onde o Campinas tira sua água. Campinas, Piracicaba, Paulínia, toda a região metropolitana, dependendo aqui do eixo do rio Atibaia e depois do rio Piracicaba. Essa água, a Sabesp não pretende, aliás, o comitê não pretende mexer agora, mas que é a redução do consumo na região metropolitana da capital. É isso, né, Felipe? É isso, a redução é para a região metropolitana de São Paulo, até porque aquela região tem como tirar água de outros reservatórios, Represa Billings, Represa Guarapiranga, Alto Tietê, que tem índices melhores do que o sistema Cantareira. Só para a gente ter uma ideia, Cantareira está nesse momento com pouco menos de 20% da capacidade, aí contando já com o volume morto.
Com o volume morto, que é o volume não usado. A capacidade total do sistema Cantareira, na verdade, já foi suprimida, já acabou. Nós estamos usando agora o volume morto, e é o volume morto que pode acabar. É o volume morto que pode acabar. É disso que nós estamos falando. Bom, o negócio é o seguinte, já não é de hoje que se discute a questão da outorga da água, especialmente no consumo lá na região metropolitana de São Paulo. Vão ter que buscar uma alternativa, porque senão vão ficar sem água lá e vão deixar a gente sem água aqui também. Parece que a Sanasa, ô Felipe Pereira, havia prometido para essa semana um sobrevoo sobre o rio Atibaia, porque foram detectadas quedas bruscas aí no volume do rio Atibaia. Você sabe me dizer se já aconteceu esse sobrevoo, se não vai acontecer? Como é que está isso, Felipe? Ainda não aconteceu, Rodrigo, porque o helicóptero usado para fazer esse sobrevoo teve um problema mecânico, está parado para manutenção, então a Sanasa cancelou. Ia acontecer, provavelmente, deveria ter acontecido, na verdade, entre terça e ontem. Só que isso não aconteceu justamente por causa desse problema do helicóptero. Ainda não há uma data, porque o equipamento não foi consertado ainda. É uma manutenção um pouquinho complicada, de acordo com a Sanasa. Vamos esperar para ver o que vai dar isso aí. Os rios vão secando. O armazenamento de água está acabando. Tem muita gente que não entende, o que tem a ver o Cantareira? O Cantareira é o seguinte, é um grande reservatório de água que depois repassa a água para os rios Jaguari, Atibaia e também caminha por túneis água lá para a região metropolitana de São Paulo. O Cantareira é que regula o volume do rio Atibaia e o volume do rio Jaguari. É dali que se regula o volume da água que passa pela nossa região. Se abre a comporta lá, sai mais água para o rio. Se fecha a comporta, tira a água do rio. É basicamente isso. Só que essa mesma água serve à capital paulista. Se não tem água no reservatório para ir para São Paulo, falta água também para liberar para o rio, né? E o rio pode secar, né? Essa é a realidade, porque os rios estão represados lá na região de Joanópolis, enfim, na região de Vargem, próximo a Bragança Paulista. É essa a história. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente, a gente continua monitorando. Eu disse isso aqui com dor no coração há muito tempo já. Será que não está na hora da gente adotar o rodízio, ainda que a força, a gente colocar aí uma condição para o consumo de água, para que a água pelo menos dure no período de seca? Parece que não querem fazer isso, não pela falta de necessidade, porque a necessidade se mostra aí evidente, né? Mas pela questão política, estão preocupados com a eleição. Ora bolas, se não fizeram nada até agora, eu não estou falando só da questão do governo estadual, não. Estou falando da questão dos governos estadual, federal e governos municipais, que não instituíram nas suas cidades outros programas de conservação de água, né, de reuso de água, e que nos municípios aí, olha, criaram condomínios, casas enormes, indústrias sem planejamento para o consumo de água. Tem a questão dos municípios também que precisa ser olhada. Estou falando aqui de uma administração não, mas estão preocupados com a questão da eleição. Eu quero que a eleição se exploda, meu camarada. Eu quero água. Agora, se a gente acabar com a água agora, como é que vai fazer? Faça-me o favor, hein? Vem comigo aqui, ó. Um aviso de redução na carga horária do motorista que faz o transporte dos quase 500 doentes renais crônicos. Aqui de Campinas, para 7 clínicas hemodiálise da cidade, tem preocupado os pacientes. O medo é que o atendimento seja prejudicado. A Andréa Marques é quem traz os detalhes, mas tem essa também, o sujeito já tem dificuldade para ser tratado, tem doença grave, e agora não vai ter transporte porque vão mudar o horário do transporte, é isso que eu estou entendendo? Deixa eu ver na reportagem da Andréa, tá aqui, ó. Olho na notícia. A notícia preocupou o seu José. Pelo menos 3 vezes por semana, ele usava o transporte da prefeitura para chegar até a clínica de hemodiálise. Sem a ajuda da administração pública, o tratamento pode ficar prejudicado. O certo era a gente dialisar todo santo dia. Porque o nosso rim não funciona e a gente não faz nem xixi. Então, o líquido e a impureza cai tudo para o sangue. E nós temos imunidade baixa. É por isso que nós não podemos faltar nessa sessão.
O serviço era a alternativa para quem precisava chegar até o local de tratamento, mas não tinha recursos próprios. Pelo menos 500 pacientes devem sofrer com a mudança. O atendimento foi reduzido. No comunicado da unidade de terapia renal, há explicação. A carga horária do motorista será alterada e o transporte também. Agora, o atendimento passa das 9 às 5 horas da tarde durante a semana. Já aos sábados, vai ser suspenso. A representante da Associação de Pacientes Renais Crônicos disse que a prefeitura não deu uma outra alternativa aos pacientes que não têm carro e que vai entrar na justiça para reverter a decisão. Nós procuramos a Defensoria Pública entrando com uma petição para haver uma intervenção judicial junto à prefeitura no sentido de voltar atrás nessa atitude que é drástica aos pacientes, que inclusive pode levar a óbitos os nossos pacientes. Nós estamos falando aqui de questão de vida ou morte. Quem não faz o tratamento devido aí na hemodiálise pode ter risco de morte. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Sabe, eu acho que às vezes colocam uma canetada acima da questão da inteligência e acham que isso vai resolver alguma coisa. Né? Dão lá uma canetada e a canetada vai resolver alguma coisa. Na verdade, está piorando e não analisaram a questão da maneira como deveriam analisar. Nós procuramos a secretaria, ô Felipe Pereira. O que a secretaria falou? Porque a Associação dos Doentes aí, né, o grupo que representa os renais crônicos aqui de Campinas, diz que a primeira viagem era às 6 horas da manhã, a última às 8 da noite. A prefeitura informou que os pacientes não vão ser prejudicados. Não é isso que nós vimos na reportagem. Não é isso que nós vimos na reportagem, sabe? Vão empurrar todo mundo para o mesmo horário e aí? E sem contar o seguinte, as pessoas precisam ter um mínimo de planejamento, né? Se ela tem uma opção maior, elas conseguem se planejar. Ou ela vive só para fazer hemodiálise. Ela tem outras questões para serem colocadas também que a prefeitura precisa respeitar. Precisa respeitar, sabe? A gente já paga caro impostos. Vive num país, né, onde a gente só vê a classe política cada vez mais beneficiada. E o cidadão que precisa está aí, ó. Duvido, Eudó, que se fosse um político nessa condição, iam tirar algum benefício. Duvido que iam tirar o benefício. Eu rasgo tudo aqui, mas eu duvido que iam tirar um benefício de um político. Aliás, eu nunca vi tirar benefício de político nunca na minha vida. Você já viu aí do outro lado tirar benefício de político, ô Felipe Pereira? Já viu algum político perder benefício, Ney? Mas ninguém perde benefício. Se o cara é político, não perde benefício. Agora, se é cidadão do bem, trabalhador, pagador de impostos, ó, né, para não falar outra coisa. Nós vamos continuar cobrando e acompanhando essa situação aí. Olha, muita gente que procurou os serviços do Porta Aberta da Prefeitura de Campinas voltou para casa sem conseguir atendimento. A principal reclamação é de que no meio da tarde, isso ontem, né, já não havia mais senha disponível. Tem sido um problema, segundo as pessoas que procuram o poupa-tempo, aliás, o Porta Aberta, um problema frequente aqui na cidade de Campinas. Será que está faltando gente para atender o povão lá ou estão com algum problema, hein? Kátia Saqueto traz os detalhes. Olho na notícia. Depois de esperar na fila para tentar uma senha no Porta Aberta do Paço Municipal, Emílio foi embora sem atendimento e revoltado. Eu recebi uma carta de cobrança indevida, vim comprovar o pagamento do IPTU e não fui atendido em função do número excessivo de pessoas. Conceição também reclamou bastante ao saber que às 3 horas da tarde já não era mais possível ser atendida. É a segunda vez que ela tenta resolver uma pendência com o IPTU. Até agora está vendo que tem triagem. As reclamações são por falta de senhas. Apesar dos trabalhos se encerrarem às 5, 2 horas antes já não havia mais números de espera. No período em que nossa equipe ficou no local, na tarde desta quarta-feira, pelo menos 30 pessoas ficaram sem atendimento. Teria que vir mais cedo, pegar uma senha para ser atendido. A prefeitura mandou uma cobrança sobre um imposto de ISQN. Eu não sou prestador de serviço, nem tomador de serviço da prefeitura. O número do box está errado, tudo errado. E aí agora chega aí e não tem senha. Segundo a coordenadora da unidade, o fluxo aumentou nas últimas semanas por causa do envio de cartas de cobranças para os contribuintes. Apesar da demanda maior,
o número de funcionários não foi ampliado. Não deveria se ter uma comunicação para ampliar o atendimento, o número de funcionários, alguma medida para atender essa demanda maior? A comunicação ela é sempre importante. O planejamento também é super importante. Então, talvez isso tenha que ser reforçado. A coordenadora ressalta que a população pode buscar outras formas de atendimento e evitar ir até a unidade que fica no Paço. Além do atendimento aqui do Paço, nós temos os atendimentos descentralizados em Barão Geraldo, no Campo Grande e vários serviços disponíveis também no site da Prefeitura de Campinas. É importante que antes de vir até aqui as pessoas consultem primeiro para verificar se não tem como ela resolver o problema dela sem se deslocar até a Prefeitura. O que chama a atenção é que o pessoal está reclamando de cobrança indevida, né? E aí esse aumento na procura não é porque o pessoal está recebendo cartinha por problema, não. Pode ser que estejam cobrando que não existe aí, pelo menos no caso daquele rapaz, ali foi o que ele falou, né? Pode ser que a Prefeitura, por algum erro, tenha criado um aumento de demanda também, precisa resolver. Essa moça falou em planejamento. Onde é que estava o planejamento, então? Se iniciaram a cobrança, iniciaram o envio de cartinhas, tinham que prever aí o aumento na fila. E aí, de repente, vira essa confusão maluca, é a burocracia, é a enrolação, é a lentidão que tira o cidadão de bem do sério. Tira o cidadão de bem do sério. Porque ninguém fica feliz esperando 1, 2, 3, 4 horas numa fila. Né? Mas ninguém fica, aliás, nesse caso aí era até bom ficar 2, 3 horas na fila. O problema é que nem na fila o pessoal está conseguindo ficar porque não consegue senha, né? Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Explica, mas não justifica essa história aí do porta aberta, viu? Explica, mas não justifica. Não tem justificativa, não. Tem que atender o povo da maneira como o povo merece ser atendido. E não com esse descaso aí faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, porque nós vamos voltar a falar sobre aquele caso do tio de Jarinu. Ele matou o sobrinho de 2 anos, né? Teria violentado e agredido a sobrinha de 12. Parece que tem novidade no caso, hein? O homem foi preso ontem, você viu aqui no Brasil Urgente, o Tancredo preso, confessando o crime, e agora tem uma notícia, né, que diante dessa tragédia toda aí é uma boa notícia, porque a menina de 12 anos, agredida e violentada por ele, teve alta do hospital em Jundiaí, onde estava internada. A família continua numa tristeza enorme, né, por conta da morte do menino, por conta de todo o prejuízo causado por essa ação desse monstro, desse maluco, e que estava solto, graças a Deus, agora está atrás das grades. Aliás, olha, uma dor difícil de superar. Carla Ramil é quem conta pra gente. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Uma tragédia familiar que destruiu os laços entre 2 irmãos. Tancredo Nacasso Júnior, de 33 anos, é usuário de drogas e morou nas ruas de São Bernardo do Campo por muitos anos em razão do vício em crack. Cometeu vários crimes para poder comprar entorpecentes. Foi preso diversas vezes. Melina, consternada com a triste situação do irmão, resolveu ajudar. Trouxe o homem para Jarinu e o internou em uma clínica para dependentes químicos. Tancredo passou 8 meses em tratamento. Quando deixou o local, a família já tinha encontrado um emprego para ele e, enquanto se firmasse como ajudante de pedreiro, moraria com Melina, o marido dela e os 2 sobrinhos. A mulher jamais imaginava que estava colocando dentro da própria casa um assassino frio e cruel. Depois de 3 meses vivendo com a irmã, Tancredo decidiu morar na obra onde trabalhava. O dono do imóvel pediu que ele cuidasse do local e que assim que a reforma terminasse, seria contratado como caseiro, já que o proprietário mora na capital. Como a casa ainda não tinha toda a estrutura, ele ia todos os dias na residência da irmã para tomar banho. Mas no dia 19 de junho, sob o efeito de drogas, Tancredo foi o autor de uma tragédia sem limites. Um ato impensado que custou a vida de um inocente.
Ele é acusado de ter agredido até a morte o sobrinho Gustavo, de 2 anos, e de ter violentado e espancado a sobrinha de 12. A garota sobreviveu ao ataque, mas ficou dias em estado grave no Hospital Universitário de Jundiaí. A menina apanhou tanto que ficou com o rosto desfigurado e perdeu todos os dentes da parte superior da boca. Após cometer o crime, o suspeito fugiu. A polícia o encontrou depois de 11 dias em uma biqueira em São Bernardo do Campo. A prisão do homem só foi possível em razão de uma denúncia anônima. Tancredo confessou a ação e contou em detalhes como tudo aconteceu. Ele confessa de forma fria, com requintes de crueldade e de detalhes também, explicando exatamente o que ele fez com cada uma das crianças e por que ele fez isso. Sem demonstrar nenhum arrependimento, em entrevista a uma TV de São Bernardo, o homem fala sobre a agressão aos sobrinhos. Em relação à agressão e homicídio, realmente eu fiz. Agora estupro, eu quero que prove que fui eu. Porque o laudo médico pode dizer se fui eu ou não. Em depoimento à polícia, Tancredo relatou que cometeu o crime depois que a sobrinha o flagrou usando cocaína no banheiro da casa de Melina e ameaçou contar à mãe. Os moradores da pequena cidade, que tem apenas 30 mil habitantes, ficaram chocados com a violência. A gente vem morar num lugar desse para ter tranquilidade. Aí acontece essas coisas, a gente começa a ficar assustado, né? Choca todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Mas aqui principalmente, porque aqui é um lugar bem tranquilo. Dona Aduína até se emociona com a história e está muito comovida com a dor da família. Eu tenho muita dor, porque eu também sou avó e bisavó, eu sou. É muito sofrimento para a família? Muito, muito, muito. A tragédia ainda é muito recente. Uma forma de consolo é rever as fotos e os vídeos do pequeno Gustavo, que foi morto de maneira tão covarde. Rodrigo se lembra com saudades dos momentos vividos com o filho. Quase todos eram gravados no celular. Aqui, o menino aparece fazendo o que mais gostava: jogar futebol. Outra paixão de Gustavo era a música. Mesmo tão pequeno, ele gostava de tocar instrumentos como este triângulo. A brincadeira era imitar as bandas que apareciam na televisão. Piscina, parque de diversão, shopping, brincadeiras com a irmã eram os passatempos preferidos do garotinho. Os avós paternos, ainda muito abalados, sofrem com a perda do primeiro neto. Era uma criança, assim, que não dá para acreditar quando fala do que aconteceu, né? Parece que a gente tá dormindo um pesadelo, que vai acordar e nada. Eram muitas lembranças boas. Nossa, demais. É sem palavras. Emocionado, o avô chora de saudades de Gustavo. Meu netinho era muito especial para nós, cara. É duro. Muita saudade. Mas... Por causa da tragédia, a família ainda não conseguiu voltar para a casa onde morava e agora vive com os pais de Rodrigo. Lá só teve lembranças boas, então acaba sendo difícil, né? Levar uma vida lá como se nada tivesse acontecido, né? A boa notícia é que a garota de 12 anos teve alta hoje do hospital e já voltou para casa. Agora vai ter todo o apoio dos pais para se recuperar. Como perdeu os dentes durante o espancamento, a adolescente ganhou um tratamento gratuito para colocar uma prótese. Apesar de toda a tristeza, a família vai buscar forças para seguir em frente. Agora é só Deus, né? E olha, graças a Deus, né, esse sujeito está preso, infelizmente, depois de uma tragédia terrível, terrível como essa. Tira a imagem desse sujeito aí, Ney. Tira a imagem desse sujeito aí, que ele não merece aparecer na televisão. Já foi localizado que fique na cadeia e sofra a penalidade mais dura que a lei puder impor. Porque um sujeito desse não pode ficar fora da cadeia jamais. Já demonstrou que é de altíssima periculosidade. O duro é saber que no nosso país, gente como esse canalha aí, né, acaba beneficiado pela lei e pode voltar para a rua. É isso que não dá para a gente se conformar. É isso que não dá para a gente se conformar. Porque a lei, infelizmente, beneficia bandido nesse nosso país. Ah, mas é preciso dar uma segunda chance. Dar uma segunda chance para esse sujeito aí que já teve a sua segunda chance. Ele estava perdido na droga, foi preso, a família acolheu, a irmã levou para dentro de casa. Olha o que ele aprontou, velho. Olha o que ele aprontou. Terrível, terrível.
Aliás, deixa eu falar no Facebook lá com os nossos telespectadores. Tem participações também pelo Twitter, facebook.com/rodrigo.salomão.790, @Rodrigo Salomão no Twitter. Nós estamos falando de falta d'água aqui, das ações dos nossos políticos. O Carlos Eduardo Bianchi. O descaso das nossas autoridades é total, Rodrigo Salomão. Eles não estão nem aí com o povo, mas terão o que merecem nas urnas. E está aí o grande instrumento da nossa democracia. É o voto. As eleições de outubro estão chegando. Fiquem atentos vocês aí do outro lado. Um abraço para o Carlos. A Joyce, em outubro, todos os problemas públicos serão supostamente resolvidos. Mas na promessa dos políticos ou na ação de cada um dos cidadãos, dos eleitores, hein, Joyce? Diomar, falei para os meus netos ontem, não se esqueçam que da água, a energia também sai da água, sem internet e sem jogos. Tem toda a razão a Diomar, né? Porque se faltar água, não vai faltar só água para limpar a casa, para lavar roupa, para tomar banho, não é só isso não. Se faltar água, pode faltar energia elétrica também. Ada Miriam Zanella, é só o povo saber votar, tomara que votem com consciência. Valdir Garcia, estão esperando que venha o pior. Ninguém quer arcar com o ônus político de levantar a bandeira do racionamento. Em ano de eleição, o negócio é esperar. Caso venham mesmo a acabar a água em Campinas, o negócio é ir morar num apartamento no litoral. Diz que em Itanhaém tem água à vontade. Vai ver o preço dos aluguéis, para onde vai. André Andrade, nós só vamos saber o que é ficar sem água depois da Copa. Eles desligam a água geral. A Regina, eu concordo com a nossa amiga André. Infelizmente, estamos jogados às traças. O Gerson, e tem gente lavando calçado e carros. Faça-me o favor. Fátima, Vânia, Janaína, Ricardo, e aí vai, ó.